Buenos hermanos, hermanas, hermanes, estamos no curso de Yoga Política, estamos caminhando agora para fechar os contratualistas. Falamos de Thomas Hobbes e a gente vai agora adentrar a sua contraposição, vamos pensar assim, John Locke, né? Estamos falando aí dos anos do nascimento dele, 1632 a 1704, o período aí de vivência do seu João. Quais foram os escritos e os pensamentos dele? Elaborei aqui 4 itens para nos facilitar na leitura. Em 1689 e 90, 1690, ele publicou a Carta sobre a Tolerância, defendendo a liberdade da escolha religiosa do indivíduo e a ideia de Estado laico. Lembra que tanto Hobbes quanto Locke estão naquele processo que a gente da sociologia vai chamar de secularização e privatização religiosa, né? O Estado vai se separar da igreja dominante no sentido de legitimação sobre a divindade dos reis, né, soberanos, e vai entrar então a ideia de uma racionalidade. O protestantismo é uma outra expressão religiosa contrastante a esse domínio e a junção do Estado com a Igreja Católica. Ele vai, no seu primeiro tratado sobre o governo civil, o nome do livro dele, combate até segundo o qual os monarcas teriam um poder legitimado pelo patriarcado. Lembra que o patriarcado é aquela ideia de que haveriam descendentes diretos dos grandes pais da humanidade determinados por Deus, ou seja, Adão e Eva. Você pode imaginar que isso é muita loucura, mas é loucura para você hoje, porque esses tiozinhos aí escreveram, tá ligado? Porque até então, igreja e Estado está intimamente ligado. E o patriarcado se dizia então donos das terras desde sempre, porque são descendentes de Adão e Eva. Você acreditando ou não? Eu não acredito. Bom, você deve estar morando, estamos em 2020, você deve estar vindo agora do planeta Marte, né, no Brasil. Porque no Brasil, o nosso governo acredita em terra plana, acredita que a ciência é viagem, né, acredita em cloroquina. Então, não é diferente, tá certo, tio? Eu sei que tem uma ideia de você pensar na história de forma linear, né? Ah, fomos crescendo, evoluindo. Há marcos civilizatórios, com certeza. Mas a emancipação da mulher, não sei o quê. Mas, cara, pra cair, brother, é assim. A galera sai na rua gritando mito, não é? Não é muito diferente. Olha só o que eu tô te falando. Um cara de 1700 escreve sobre defendendo a liberdade da escolha religiosa do indivíduo e a ideia do Estado laico, brother. Parece que se alguém escreveu hoje algo sobre isso, tá atual. Ele escreveu em 1690. Se alguém falar hoje, olha, se liga, tiozão, ninguém é descendente dos grandes pais da humanidade aí, a Terra também não é plana. Tá escrevendo para hoje, tá certo? Então não fica pensando que a história é linear, tá ligado? Cai fácil. Ou sobe, enfim. No seu segundo tratado sobre o governo civil, foi buscar a origem do poder político. Nessa obra, lança as bases de uma democracia liberal e representativa que influenciará economistas como Adam Smith. Olha só, o cara precursor da correria, né? Economia da correria, do liberalismo e depois do neoliberalismo. Em 1890, ele editou o Ensaio sobre o Entendimento Humano, em que ele combate o inatismo de forma inata, né? Algo que é inato. Que afirmava que já existiam no espírito humano algumas ideias não oriundas da experiência, como uma ideia de Deus fundamentado à corrente dominada de empirismo. O que você quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, tiozão, que ele vai escrever um texto porque as pessoas da época dele acreditavam que existia um princípio dentro delas, né, que vai forjar quem nós somos, que é inato, como por exemplo o de acreditar num Deus único. Ele vai fazer uma tese para combater isso. Isso vai lançar as bases do que nós vamos chamar depois de empirismo, que é basicamente aí como a ciência que nós conhecemos se desenvolve, produz conhecimento de forma empírica, certo? Assim como Hobbes, Locke, então, inicia sua investigação com a descrição de uma hipotética situação em que os homens viveriam de acordo com a natureza. O estado de natureza seria um estado de perfeita liberdade. Então, ao contrário de Locke, vamos colocar aqui,
ao contrário de Hobbes, desculpe, para Locke, é, ambos acreditavam que existia uma liberdade natural, tá certo? Só que Hobbes acreditava que esse estado natural é de brutalidade, de selvageria. Por isso a gente estabelece um contrato entre as pessoas. Você então renega essa liberdade, mas a gente vai ter alguém acima, o Leviatã, comandando as leis para não ter alguém sobressaindo sobre outros. Para Locke, esse estado de liberdade natural não se confunde com o que ele denomina de licenciosidade, ou seja, fica cada um fazendo o que quiser. A igualdade é outro pressuposto do estado da natureza. Então, segundo Locke, o estado de natureza, o estado natural, então, dos humanos, antes de serem sujeitados a um contrato social, no seu estado, então, de natureza, a igualdade é um pressuposto. Olha só, então eles se divergem nisso. Antes de adentrar mais em Locke, vamos tentar dar um panorama disso que tem a ver isso com yoga, tá certo? O yoga viveu numa sociedade pensada muito mais próximo de Platão e Aristóteles e alguns sadhus com Epicuro, vivendo em pequenas comunidades, do que no pensamento de Hobbes e Locke. O yoga viveu a sua vida inteira, pelo menos que a gente tem como história, né? Em sociedades imperialistas, Império Védico, Império Muçulmano, o Império dos Ashoka, Império Britânico é o último. E esse tipo de organização social tem sempre um soberano, tem um líder, que é sempre denominado de origem divina. Então eles estão muito mais próximos, cara, do rolê da polis. Na verdade, a gente pode pensar o seguinte, né? Aristóteles, Platão e Epicuro estão próximos ao rolê indiano do que ao contrário, tá certo? Ou egípcio também, ou africano, que eram de reinos, tá certo? Eles são anteriores a Platão e Aristóteles. Tem que dar esse rolê. Quando Platão, Aristóteles e Epicuro viviam na Grécia, a Europa não existe, tá certo? A Europa não existe. Estamos falando aí de 5.000 antes de Cristo, 2.000 antes de Cristo, não tinha Europa, tá certo, tiozão? Não tinha. Não, então, não é o pensamento eurocêntrico, é isso, você achar que é o centro do mundo. Então, o yoga viveu num tipo de sociedade imperialista e se moldou a essa sociedade. Não é à toa, então, que a Índia tem uma sociedade stratificada em castas e os próprios brahmanes, como Patanjali, que codificou, sistematizou o yoga pela primeira vez, obedecem a esses códigos de conduta moral. O yoga, pelo menos na sua história, houve só no século XI na Índia, século IX, século XI na Índia, com os Hatha Yogas, uma certa insurgência ao sistema de castas, mas influenciado pelo budismo. Então, esse tipo de pensamento de estado da natureza, um contrato social entre as pessoas para estabelecer, isso sem dúvida, ele é europeu nesse sentido, né? Não que é melhor, né? Mas é onde então o yoga vai ser transplantado muito tempo depois, né? Século XIX para o XX. Num tipo de organização que vai advir daqui, que é o capitalismo, pensa a sociedade individualista, onde estabelece contratos sociais, contrato social, né? Olha, você tem um estado de natureza. Hobbes vai entender esse estado de natureza como de selvageria, de licenciosidade, e, portanto, tem um contrato social onde nós vamos eleger um Leviatã, que é o Estado, para controlar, tem que ter medo dele. Locke, pelo contrário, vai falar, não, existe o estado da natureza, tá certo, mas ele é de harmonia, né? O tal do bom selvagem. E o contrato social deve existir, então, para manter esse estado de harmonia, né? Então, esse rolê é importante ter dado esse pequeno preâmbulo. Então, assim como Locke, assim como Hobbes, Locke inicia, então, uma investigação com a descrição de uma hipotética situação em que os homens viveriam de acordo com a natureza, o estado da natureza. Esse seria, então, um estado de perfeita liberdade. O inconveniente do estado de natureza, no entanto, para
Para Locke, não era que era uma libertinagem, uma selvageria, um comendo o outro, literalmente, e também não. No entanto, qualquer um, por terem direitos iguais, teria o direito de castigar o transgressor caso houvesse violação dessa lei à mercê de suas paixões. Esse é o rolê. Então, as paixões entram agora como algo que deve ser refreado. E vai ser refreado pelo quê? Por um contrato social onde o Estado vai intervir. Opa, passou dos limites aí, tio. Nós vamos ter que te agredir, te colocar no lugar, tá certo? Só mediante. Então, assim. Fechando esse rolê, né? Sendo os homens livres e racionais e com direito à sua própria preservação, diz Locke, tem consequentemente direito a usufruir de todos os bens comuns que a natureza oferece. Ah, tiozão, tá vendo qual que é o rolê? Se nós somos homens livres e racionais com direito à própria preservação, diz Locke, consequentemente temos o poder de utilizar o que de todos os bens que a natureza oferece. Todavia, se na natureza os bens comuns, cada indivíduo tem direito à propriedade de si mesmo, o que justifique todo e qualquer esforço de trabalho no sentido de retirar os bens da natureza, mistura-se também à propriedade de si mesmo. E assim ele vai inocular o fim da escravização. Então entenda qual que é o rolê. Se todos nós somos o estado da natureza, e nós somos então da natureza, nós temos o direito de usufruir todos os bens comuns que a natureza oferece. Todavia, se na natureza os bens são comuns, cada indivíduo tem o direito à propriedade de si mesmo, que também é natural. Então você não pode me explorar. Entendeu? Esse é o rolê. Configurando o direito à propriedade privada individual sem a necessidade de consentimento dos demais. Então não há uma lei do patriarcado para dizer quem pode e quem não pode. Isso não é rolê de nenhum, é tudo igual aqui. Você não tem direito mais do que o meu. Essa é a ideia. Você pode achar óbvio, mas é óbvio que o Hobbes e o Locke pensaram isso. Só mediante consentimento entre os homens para formar uma comunidade é que estabelece o autêntico estado civil e abandona o estado da natureza e, por outro lado, não se entrega ao estado absolutista. Então, assim, só mediante um consentimento, a um contrato, a um estabelecimento de uma convenção, os homens, para formar uma comunidade, não viver sozinho, cada um cuidando do seu próprio umbigo, estabelece um autêntico estado civil e se abandona o estado da natureza, onde cada um pode fazer o que quiser, e é igual. Por outro lado, não se entrega a um estado absolutista que pode ser governado por alguém que também julga por causa própria e submete aos súditos à sua própria vontade, impedindo a liberdade sem qualquer questionamento. Ou seja, é o fim da monarquia, ele quer acabar com o absolutismo. Lembra que esse rolê todo aqui vai culminar lá em cima com a Revolução Francesa e todas as revoluções no qual a gente vai lutar pela nossa individualidade. Assim, a constituição de um Estado civil, um Estado não monárquico, não absolutista, que tem um absoluto lá em cima, que advém de Deus. Pegou o rolê, tio? Entendeu? Tipo os brahmanes, né? É absolutista. Estou criticando, mas é a forma de organização. Nós somos descendentes da cabeça de Brahman, então nós devemos governar. Né? Você que é da inferior, que vem das partes baixas, deve queimar corpos aí no Rio Ganges ou catar cocô de vaca na rua. Então, ele vai botar fim a isso. E a constituição do Estado Civil seria a solução mais racional para o impasse que poderia constituir um estado de guerra. Um estado de guerra, então, é quando alguém percebe que alguém está infringindo o meu estado que é natural, de poder usufruir de tudo. E aí vai entrar em guerra. Para não entrar em guerra, há um Estado, então, formado pelos civis, pelos iguais. E ele vai dizer o seguinte: o estado de guerra se configura pelo uso da força contra outrem, sem que haja um superior a quem apelar a fim de resolver o conflito, caso não haja consenso entre as partes. Então, você pode ver o estado da natureza, sem problema. E aí vocês vão ter que entrar num rolê, num diálogo aqui, tá certo? Mas se houver uma desinteligência, não há ninguém para poder resolver, vai ganhar o mais forte. Tendo um Estado agora, mas constituído pelos civis, nós vamos ter alguém para intervir quando houver desinteligência e não entrar no estado de guerra. Então, Locke nos convida a pensar nas monarquias absolutas como configuração de um estado de guerra. Por quê?
Porque se tem um cara que é absolutista, que está lá em cima comandando o Estado e ele julga pelo seu próprio bem, ele está sendo acima de mim. Então, um Estado monárquico é um estado de guerra para o pensamento de Locke. Ele vai bater de frente com isso. Então, monarquias, reis, ele vai bater de frente. A fim de assegurar, então, os limites do legislativo, chega a supor que um legislativo formado em assembleias variáveis, cujos membros, ao dissolver-se a assembleia, voltam a ser sujeitos às leis comuns. Então, pegou? Então tem um Estado, vai ser civil. Se vai ser civil, vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 3 poderes. Esse é o rolê que ele dá. Ele que faz isso, executivo, legislativo e judiciário. Então o legislativo, que legisla, forma as leis e julga, mas forma as leis, vai ser formado por pessoas comuns, civis, não filho do príncipe, sei lá o quê, conde. E quando se desfaz a assembleia que eles foram convocados, eles voltam a ser carpinteiro, voltam a ser pessoas civis normais. Esse é o rolê dele. Isso é o oposto da monarquia absolutista, com assembleias permanentes ou por apenas uma pessoa, para não haver o perigo de os representantes se julgarem diferentes da comunidade, tirando do povo que lhe pertence. Então, um pensamento muito comum, muito que você tem certeza que você fala, nossa, irado isso aqui, cara. Vamos formar uma assembleia, então, só pelos civis, né? Claro que vem a pergunta, como é que elege esse tiozão aí, né? Então, é a democracia que é o rolê. O povão vai eleger um representante dele lá. É o princípio que nós vemos hoje no Brasil. Agora, que bosta que as pessoas que a gente coloca lá para representar. O poder executivo, não todos, claro, mas a gente passa vergonha. O poder executivo, embora permanente, com o direito de convocar o legislativo, se necessário, não pode empregar sua força para impedir a ação do legislativo, pois o uso da força sem o consentimento da comunidade colocaria o executivo em estado de guerra contra o povo, cabendo o mesmo defender-se. Locke assim estabelece distintas funções entre o executivo e o federativo. Então, assim, esse aqui ele vai fundar então os princípios ao contrário de Hobbes, que defendia de uma certa forma a monarquia, não era se desfazer disso, mas dar pequenos poderes também ao Estado Civil, mas sobretudo da monarquia, ele acreditava e defendia isso. Aqui, Locke não. Locke vai colocar, cara, o estado de monarquia é um estado de guerra. Então entenda. Vamos fechar aqui o rolê com o yoga, tá certo? Que é o barato do yoga. O yoga, então, vive durante milênios da vida dele sobre essa égide que eles vão chamar aqui de monárquica, tá certo? São reis, são rainhas, são descendentes de Shiva, são descendentes... Acho que vem a descendência divina. É monárquico esse tipo de pensamento. É só num período moderno, depois da independência da Índia pela Inglaterra, é que o yoga, os yogis, as instituições yogas, vai encontrar sadhus, vai encontrar... não com fim, né? Durante o período de colonização já vão encontrar, mas com fim, se marca mesmo, né? Um marco histórico que vai adentrar, então, a um outro tipo de organização social. Adentrando o yoga, então, os yogis e tudo mais, a um outro tipo de organização social, obviamente, as suas escrituras também vão se alterar, sua forma de interpretar as escrituras também vão se alterar, e a forma de praticar e pensar o yoga também se altera. É esse rolê que eu quero que você tenha até agora. Dependendo da organização social onde você está, há uma forma de pensar a espiritualidade e a religiosidade. Pensando nos 3 lá de trás. Platão, Aristóteles e Epicuro. Cara, eles vivem numa bolha, que é a polis. Quando essa bolha explode, Platão e Aristóteles vão se matar para tentar construir uma cidade ideal, e a cidade ideal é igual da indiana, ou ao contrário, a gente já falou sobre isso, né? O Aristóteles dá um rolezão, Aristóteles e Platão também, para eles viajam, então eles conhecem, claro que conhecem a Índia, né? Alexandre o Grande é o pupilo de Aristóteles, ele vai para a Índia porque Aristóteles conta sobre tudo isso. Não necessariamente, não sei se ele foi para a Índia, mas conhece a Índia, obviamente. Então também conhece a sua filosofia, também conhece a estrutura social. Então, essa estratificação em castas influencia sobremaneira na forma de você pensar. Olha só, se você pensar o Yoga Sutra, se você não conhece o Yoga Sutra e quiser adentrar uma escritura importante do yoga,
você vai ver lá uma estratificação das qualidades de todos os objetos, né? Tendo o sattva superior a outros, enfim, então os nomes lá, você vai encontrar no curso, tem um curso aí, Yoga Sutra, tem 2 até aqui na plataforma. A estratificação de tudo. Então, assim, quero dizer, respinga na forma de ver o mundo a estratificação social no que eles estão inseridos. Há pessoas que são superiores a outras, intelectualmente, espiritualmente, na forma de pensar e tudo mais. Quando adentra um mundo no qual as pessoas são vistas como iguais, o yoga precisa se adaptar a isso também. E não muda sutra, mas a forma de comentar e interpretar ele vai ganhando um colorido frente a uma nova organização social. Ou seja, há uma construção social da realidade e, obviamente, por conseguinte, da subjetividade das suas pessoas. A forma de você ver o mundo agora é uma construção social de papai, de mamãe, da escola, do hospital, do judiciário, dos políticos, da televisão, obviamente, da indústria televisiva, da indústria de formação de produtos. Então a forma de você ver não é inata da natureza. Já está cheio de filtros perceptivos para uma construção subjetiva. Você olha para isso aqui e você diz imediatamente, é uma caneta, ela é branca e ela serve para escrever. Você olha para o objeto e você dá todas as características do que ela é. Ela morre. Entendeu? Você já sabe tudo o que faz. Mas eu posso usar isso aqui como calço de mesa. Ah, mas é um emprego inadequado. Não, é adequado. Serviu super bem para se usar de calço. Você, então, é uma construção social, sem sombra de dúvidas. Para Hobbes, você, na natureza, é um selvagem, e por isso, para viver em sociedade, é necessário um Estado forte, e por isso é necessária a monarquia. Porque é tipo rei filósofo, advindo de Platão e Aristóteles, que vai comandar isso. Para Locke, não. Seu estado natural é de harmonia. Ah, mas não é. Ele pensa, ele defende que é. Você faz o que você quiser, o rolê que você quiser. O problema é seu. E vai construir, então, um estado civil, onde tem um legislativo, tem um federativo ou executivo, que vão trabalhar em conjunto, não um acima do outro. Porque se houver um acima do outro, está um estado de guerra. E aí é necessário, então, o povo intervir e dar direito ao povo a acabar com aquela organização, tipo revolução mesmo. Espero que tenham compreendido. Esse é um curso de Yoga e Política. Meu nome é Roberto Simões. Nos encontramos na próxima aula. A gente adentra, então, com o pensamento de Montesquieu e Rousseau. E depois desses dois, a gente entra na modernidade com as estruturas de poder e dominação a partir de Marx, Weber e Foucault. Um forte abraço e até a próxima aula.